Tô conectando também. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Rebeca. Eu sou da Northway. Eu tô conectando no Periscope aqui também. Só tô esperando mais alguns minutinhos, que hoje eu quero conversar com vocês a respeito de programas de estudo aqui no Canadá. Vamos conversar um pouquinho a respeito, tá bom? Bom, eu sou da Northway, nós somos uma agência de intercâmbio, vistos e imigração localizada aqui no Canadá. E como eu falei, eu quero conversar com vocês hoje a respeito dos programas de estudo aqui no Canadá. Eu sei que surgem muitas dúvidas, principalmente para aqueles que estão se planejando, estão aí no processo de registro, de aplicação aqui dos programas de estudo. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho, explicar para vocês, tá? Os principais programas de estudos que nós temos aqui. Bom, o Canadá, ele oferece, né, é um destino muito procurado para as pessoas que elas têm interesse em estudar aqui no Canadá, seja para idioma, inglês ou francês. O Canadá, ele tem as duas línguas oficiais, tanto cursos de curta duração de férias, cursos profissionalizantes, universidades, colleges, programas de estudo mais trabalho. Então, tudo isso o Canadá, ele oferece essas possibilidades, tá? Bom, para começar, tem uma pergunta sempre quando as pessoas elas estão se planejando vir para cá, elas sempre falam, né, que tá aí no meio do caminho, qual que é o melhor programa para mim, já que tem tanta possibilidade aí. Eu acho que para ajudá-los a chegar na conclusão de qual que é o melhor curso, acho que você tem que responder 3 perguntas, tá? Qual que é o teu nível de inglês ou francês? Quanto tempo você está disposto a estudar aqui e qual que é teu objetivo final, né? Se você só quer vir para poder aprender um pouco do inglês, para aprimorar o idioma e voltar para o Brasil, se você está querendo ter um diploma internacional, se a sua intenção é imigração, então respondendo isso fica mais fácil até de você se planejar e decidir pelo melhor programa de estudo para você. Tá? Então, assim, as escolas de inglês, geralmente oferecem cursos a partir de uma semana. Então, fica muito mais fácil de você conseguir se organizar quanto ao prazo, aplicação de visto, e as aulas também, elas começam semanalmente. Então, fica muito mais fácil de se organizar. Se, por exemplo, você vai vir para um período de férias do teu trabalho, ou se você vai querer vir, tipo, para ficar mais tempo, 1 ano, 6 meses. Uma das coisas que eu sempre acabo aconselhando, até por experiência própria, quando eu vim para cá para estudar inglês, ou até mesmo quando eu contato com os clientes, fazendo consultoria, ou até com as pessoas que eu tenho contato aqui, eu raramente indico de uma pessoa estudar inglês, o General English, que é o inglês geral, né? Tipo, por mais de 6 meses no mesmo programa, na mesma instituição. É muito comum que caia, né, um pouco do ritmo de aprendizado, a motivação. Então, quando você estuda por um período muito longo, no mesmo curso, na mesma instituição, assim, é normal cair um pouco do teu ritmo de aprendizado. Então, quando você muda o estímulo, isso acaba te ajudando também. A única coisa para efeitos de visto, que geralmente, assim, quando a pessoa ela quer ficar mais do que um período maior de 6 meses no Canadá, ela sabe que ela vai querer estender o visto dela depois, estudar mais de 24 semanas é importante para a pessoa sair do Brasil já com um visto de estudante. Caso contrário, ela vai sair do Brasil com um visto de turista, né? Então, se você vier estudar aqui até 24 semanas, que são 6 meses, o visto que vai ser emitido para você vai ser de turista. Então, esses cursos de idiomas que tem aqui, quando você chegar no Canadá, você vai fazer uma prova, por mais que você... Tem algumas escolas que até fazem um pré-teste quando você está no Brasil. Mas quando você chega, você vai fazer um teste de inglês no seu primeiro dia de aula, aonde vai ser determinado o teu nível de inglês, né? Então, assim, baseado nesse teste, que geralmente é de speaking, né, de fala e de gramática, de conversação e gramática, eles vão colocar você na sua sala mais adequada, tá? Então, de novo, é muito mais fácil de você conseguir se planejar quando você vem só para estudar inglês e o período mínimo de estudo é de uma semana e você pode estudar quanto tempo você quiser. Se você já tem um nível de inglês um pouquinho melhor,
tá? Então, assim, existe a possibilidade de cursos de Career College. O que são esses Career Colleges que as pessoas vivem falando, principalmente nas comunidades aqui no Face? São cursos educacionais e vocacionais que possuem ou não o trabalho como parte do programa de estudo. Esse co-op, que às vezes as pessoas veem como descritivo do programa, significa que o trabalho faz parte do programa de estudo. Então, assim, o programa geralmente eles têm duração, né, desses de estudo mais trabalho, duração mínima de 6 meses, então no qual você vai poder estudar desde o primeiro dia de aula e trabalhar por 20 horas semanais, né? E depois que você concluir a sua parte dos estudos, você vai ter o mesmo período de que você estudou, a mesma quantidade de horas para você trabalhar e precisa ser dentro da área estudada. Tá? Então, assim, só para vocês saberem, não é em qualquer área. Durante o período de aula, você pode trabalhar em qualquer área porque não está relacionado com a escola diretamente. Porém, o co-op, a escola é como se fosse a sua responsável em analisar se você está trabalhando, se você está com a parte prática sendo desenvolvida, porque faz parte do programa de estudos da escola. Então, geralmente, quando a pessoa ela sabe que ela está com o inglês muito básico, e o inglês dela é básico, ela quer vir para cá e ela quer evoluir pensando em ficar, ela pode vir para estudar inglês e depois aqui ela pode mudar para um Career College e aí seguir o planejamento dela de um college, enfim, aquilo que ela quiser fazer. Porém, uma das coisas que é importante ressaltar com relação ao Career College, esses cursos educacionais e vocacionais, eles geralmente eles são mais indicados para as pessoas que elas ou terminaram o segundo grau, ou estão começando a faculdade, ou ainda não tem muita experiência no mercado de trabalho. Porque é muito comum, assim, em contato até com bastante estudantes, o conteúdo que às vezes as pessoas elas vão ver dentro desse Career College vai ser diferente, vai ser geralmente um nível abaixo de uma graduação que ela tenha no Brasil. Mas assim, de novo, depende muito da área de estudo que ela for fazer. Mas geralmente Career College eles estão num nível abaixo dos colleges, então é como se fosse um curso, um curso técnico, pra gente colocar. Bom, seria então um curso técnico, né, pra gente traduzir isso de acordo com o que a gente tem no Brasil. Então ele realmente é mais indicado para essas pessoas que estão ainda, que não tem tanta experiência no mercado de trabalho, tá? As áreas mais comuns que temos aqui desses Career Colleges é a área de business, né, que envolve toda a parte de administração. Então, business, international trade, international business, business communication, customer service, que é atendimento ao consumidor, hotelaria. Tem cursos assim voltado um pouquinho mais para a área de web, de mobile, e geralmente esses cursos eles têm duração de 6 meses com um período de 1 ano. Então, assim, um curso desses de Career College, por exemplo, seriam de 6 meses. Os 3 primeiros meses seriam de estudo, com a permissão das 20 horas semanais para trabalhar, e 3 meses somente de trabalho dentro da área estudada. Então, assim, depende de cada instituição. Tem instituição que ajuda o estudante a conseguir esse trabalho, né, na área, ou senão o estudante ele é responsável por encontrar esse trabalho. Mas obrigatoriamente ele tem que fazer, se ele está dentro de um programa co-op, ele se matriculou no programa co-op, ele vai ter que fazer essa parte prática. Tem pessoas que só querem estar aqui para adquirir esse diploma e aí não necessariamente elas têm a necessidade de optar por esse programa dessa parte de trabalho. Ela pode fazer um curso de business de 3 meses, pega o diploma dela e enfim, ela está com o programa concluído, tá? Por exemplo, programas de 2 anos, né, que geralmente é o máximo de Career College que eu já vi, assim, que a gente já trabalhou aqui. O primeiro ano de programa vai ser de estudo com a permissão das 20 horas semanais e o segundo ano vai ser só do período de trabalho. A grande vantagem realmente do Career College, eles ajudam com relação a pessoa quando ela precisa realmente desenvolver o inglês dela, né? Então assim, isso acaba ajudando bastante, porque o nível de exigência do inglês, que geralmente os Career Colleges varia de curso para curso, mas geralmente é um upper intermediate. Então, assim, se você tem um nível intermediário, um nível pré-avançado, então você já consegue fazer esse curso de Career College. Então, acaba sendo indicado
Mesmo porque quando você está no mercado de trabalho, se o seu objetivo realmente é até a questão do inglês, quando você está trabalhando, o teu inglês realmente ele vai evoluir, né? Porque quando você está dentro da sala de aula, você tem a base, né? Assim, até de experiência mesmo. Eu vivo falando isso para os meus clientes, as pessoas que sentam aqui para conversar sobre curso. Eu sempre falo isso. A escola realmente ela te dá uma base de gramática, esse tipo de coisa. Só que quando você está no mercado de trabalho, quando você está trabalhando realmente, você sente, você está em contato com pessoas, com canadenses que não necessariamente eles vão entender aquilo que vocês estão falando. Então é quando você é colocado à prova para ver se realmente o seu inglês está evoluindo ou não, e você vai começar a ouvir diferentes pronúncias, diferentes formas de falar. Então realmente você acaba desenvolvendo bastante quando você está no trabalho. Então, esse Career College, ele acaba ajudando bastante nessa parte, porque realmente vai te colocar com essa primeira experiência de trabalho canadense, esse primeiro contato, né, com o canadense, com pessoas daqui, e vai te ajudar também a ingressar aí no mercado de trabalho canadense. Uma das coisas que é importante ressaltar para aqueles que estão visando imigração, essa experiência de trabalho do co-op, ele não conta com tem província que tem essa exceção, mas a maioria não usa o co-op como uma experiência de trabalho válida para a imigração. Então, assim, vai te manter estudando e trabalhando por um período determinado, vai te ajudar com a parte do inglês, você adquirir um certificado, coisa assim no Canadá, só que não te leva para o caminho da imigração, tá? Então, assim, a regra é essa. Até vamos por pessoas que aplicam, que estão estudando num Career College, que tentam aplicar para o Post-Graduation Work Permit através de um college desse, de um private college, que às vezes não está, né, que não está na lista do governo, que não tem autorização. A pessoa ela pode eventualmente conseguir, né? Não é uma coisa que eu levanto a bandeira para a pessoa realmente aplicar, porque a gente prefere seguir aquilo que o CIC, que o site oficial ele fala. Mas não dá para tomar como regra o que acontece como exceção. Então, assim, pessoas que elas conseguiram através desses career colleges, esse tipo de coisa, pode acontecer porque a pessoa que está analisando a aplicação, ela está sujeita a ou analisar, prestar atenção naquilo que ela está fazendo realmente, ou ela está sujeita tipo, a realmente ver se a pessoa seguiu lá os parâmetros e vai lá e aprovar, mas não é a regra, tá? Então, assim, Career College te mantém aqui estudando e trabalhando por um período determinado. Acima do Career College, e geralmente esses Career Colleges, como o nível de inglês eles são um pouco inferior do college, o nível é um pouco mais baixo, geralmente as escolas elas oferecem a prova da própria instituição, uma prova gratuita, online na maioria das vezes, onde a pessoa ela pode fazer a prova estando no Brasil. E aí, prova de gramática, prova de conversação, cada instituição tem o seu próprio meio de avaliação. Então, cada escola, cada instituição aí tem o seu critério. E a prova é gratuita, então assim, dá até para você, na maioria dos casos, tá? Dá até para você mensurar se você tem um inglês suficiente para entrar dentro desse Career College ou não. Então, se você realmente tem esse inglês intermediário avançado, vale a pena dar uma olhada se você se interessa por um desses cursos que eu mencionei. Bom, o college, né, que são instituições que apresentam cursos de curta duração, programas de 1 ano, programas de 2 anos, que é o certificado, que é o diploma. Isso tem a ver com o tempo que você estuda aqui. Então, assim, vocês devem ver bastante essa questão de nomenclatura quando vocês estão procurando por exemplo, cursos, né? Vocês vão ver assim, se o curso ele é de certificado, se o curso é de diploma, se é um degree, se ele é uma pós-graduação. Geralmente os colleges eles oferecem um certificado, que geralmente tem duração de 1 ano, um diploma, que geralmente tem duração de 2 anos, e a possibilidade de você ou concluir esse diploma, esse programa de 2 anos, dentro do college, ou você pode transferir para uma universidade. Então, geralmente, o STEP, ele funciona, os passos funcionam assim. Você faz um certificado, um curso de 1 ano, se é aquilo que você desejar, um curso de 2 anos, e se você tiver interesse, você faz aí um curso de um bacharel, um degree, coisa assim, né? Um bacharelado, que é o que a gente tem um curso de 4 anos, por exemplo, no Brasil, 3, 4 anos. As áreas de um college desses são assim as mais variadas possíveis. Então, assim, tem desde astronomia ao curso de
business, assim, é bem amplo, realmente envolve abrange todas as áreas, então realmente vai de acordo com aquilo que você tem interesse em estudar. Para fins de imigração, se você já tem, por exemplo, um diploma no Brasil, um bacharelado no Brasil, um curso, uma graduação, um curso pós-secundário, que seria um curso de 4 anos, um bacharelado, um curso de 2 anos aqui seria suficiente para você pegar os 3 anos de visto de trabalho após a graduação. Então, mais do que isso, a não ser que você queira mesmo, mas não tem a necessidade, porque o máximo que, se você estudar 2 anos ou se você estudar 5 anos aqui, o máximo que você vai ter de visto de trabalho após a graduação são de 3 anos. Então, para efeitos de imigração, para aqueles que estão procurando, 2 anos acaba sendo suficiente, tá? Como que é a questão do processo seletivo para esses colleges? É diferente do Brasil. A gente não tem aqui vestibular, né, como que a gente tem no Brasil. Geralmente, o que os colleges eles exigem aqui? Tanto colleges particulares quanto colleges públicos, tá? O private e públicos, as instituições públicas e privadas. Eles pedem que vocês mandem o histórico escolar do seu ensino médio. Então, assim, vai depender muito do curso, mas assim, histórico escolar do seu ensino médio, comprovando que vocês concluíram o ensino médio. Se você for fazer um curso, por exemplo, de 2 anos, né? Então, que não tem a exigência de você ter concluído um bacharelado no Brasil. E se você precisar, por exemplo, fazer uma pós-graduação, fazer um curso que tenha essa exigência, eles podem pedir, além do histórico escolar do ensino médio, pedir o diploma e também o histórico escolar da sua graduação no Brasil, do seu bacharelado, tá? Esses documentos, eles precisam ter tradução juramentada na hora que você for fazer a inscrição para o college. Então, além disso, precisa da ficha de matrícula, o envio do passaporte, o pagamento da taxa de matrícula e, dependendo do curso e também da instituição, eles podem pedir carta de recomendação, podem pedir o portfólio, dependendo do curso que você for fazer. Então, é bom se preparar, primeiro saber realmente qual curso que você vai querer fazer, mas assim, se preparar para ter essas documentações em mãos e para poder aplicar para o college. Em cima disso, e também, outra coisa super importante para entrar no college, é com relação ao teste de proficiência do idioma. No caso, college, na sua maioria, eles pedem sim que você, quando você for fazer a aplicação estando fora do Canadá, que você já faça a aplicação com a tua proficiência do idioma feita. Então, geralmente, os testes mais conhecidos são o IELTS, o TOEFL, são os mais aceitos pela instituição. Então, cada instituição vai ter aí nota 6, overall, 6,5, né, de uma maneira geral aí. Então, você tem que ter todos esses documentos em mãos para você conseguir aplicar para o college, tá? Então, assim, e aí de novo, dependendo do teu objetivo aí final, se a pessoa que tem intenção de migrar, aplicar para o visto de trabalho, é importante que ela veja se a instituição oferece isso. Porém, independente de ser private, se vai emitir o visto de Post-Graduation Work Permit ou não, o fato da pessoa poder estudar 6 meses, ela vai ter 20 horas semanais para trabalhar desde o primeiro dia de aula, tá? Quando não é idioma, tá? Para idioma isso não conta. Então, com relação à aplicação do college, é isso. Uma das coisas que é importante ressaltar com relação aos colleges, eu sei que tem muitas pessoas que estão optando em tentar o caminho da imigração através dos estudos, tá? Com relação ao curso escolhido, é super importante que você saiba realmente, que você opte por um curso que realmente vai fazer sentido para a tua carreira. Porque é exatamente isso que o agente de imigração, ele acaba avaliando quando você aplicar o visto. Ou seja, não é só você escolher um curso aleatório porque você quer vir estudar aqui. Quando você estiver fazendo a aplicação do visto, tem que fazer sentido que o curso que você escolheu vai fazer sentido para a tua carreira. Ou seja, você vai continuar né, na carreira que você tem. Por exemplo, uma pessoa que é formada em TI no Brasil e ela quer fazer um curso diferente aqui, ou reforçar um conhecimento que ela não tenha, uma pós-graduação, enfim, vai fazer sentido para a carreira dela no futuro, ou até mesmo quando a pessoa ela vai mudar de ramo, né?
Por exemplo, uma pessoa que ela trabalhou durante 10, 15 anos na área de direito, né, no Brasil, como advogado, e ela decide que ela não quer mais e ela quer vir para cá e, por exemplo, estudar culinária. Não tem o menor problema da pessoa mudar de carreira, né? O problema não é esse. Mas por isso que toda vez que a gente está falando sobre visto e a gente está falando sobre a aplicação, a gente fala da importância da carta de explicação. Na carta de explicação é o espaço que a pessoa tem, do aplicante principal que ele tem, de realmente falar o porquê que ele está optando por esse curso. Então, assim, eu trabalhei a minha vida inteira como advogado, agora eu não quero mais, e eu quero seguir uma nova carreira na área de culinária, né? Como eu dei o exemplo. Você pode fazer isso, só que tem que fazer sentido. Porque eu já vi muitos casos de pessoas que chegaram para nós aqui, por exemplo, que fizeram a aplicação e aí tiveram, sei lá, 4 anos de formação em administração, pós-graduação, e vai e escolhe um curso de diploma. Um curso de diploma de 2 anos. Possivelmente, tudo aquilo que você já viu no Brasil, na sua graduação, na pós-graduação, todo esse conteúdo você já viu e você está investindo o seu tempo e o seu dinheiro num curso aqui no Canadá para fazer um curso que você já fez. Então, isso pode ser questionado pelo agente de imigração. Até que ponto esse curso vai te ajudar na tua carreira? Então, você precisa justificar e às vezes, realmente comprovar que se você fizer esse curso no Canadá, ou porque é diferente, né? Tá relacionado à sua área ou porque é diferente, ou você vai te agregar de alguma forma na tua área profissional. Como eu sempre falo, imigrar através dos estudos é uma consequência de que tudo vai dar certo. Então, a princípio, você está vindo para estudar. Se você conseguir passar, né, na instituição, no curso, se você fizer tudo direitinho, conseguir um trabalho, oferta de trabalho qualificado, esse tipo de coisa, as suas chances de você conseguir imigrar são muito maiores. A grande diferença de você estar aqui e você poder, né, de você poder estudar e você ter essa permissão de trabalho é que fica muito mais fácil de você ter uma oferta de trabalho, esse tipo de coisa. Então, assim, é muito importante saber a escolha do curso. Escolher curso aleatório pode colocar aí teu processo todo por água abaixo, porque pode não fazer sentido e a gente pode olhar e falar assim, bom, eu não tô acreditando que ele realmente é um estudante genuíno, né? Que ele vai vir pra cá realmente com esse objetivo de estudar, tá bom? Então, é importante dar uma olhada com relação ao curso que vocês estão escolhendo. É bom analisar direitinho. E a questão das universidades, então assim, tem muitas pessoas que também o processo seletivo também é diferente, não é igual ao do Brasil através de vestibular, mas eles analisam muito questão de nota. Então, por exemplo, o peso da nota que você tem, tanto do teu high school no ensino médio, ou até mesmo da faculdade, a nota de inglês, tudo isso pesa na hora que eles vão analisar as pessoas que eles vão aceitar ou não na instituição. Então, eles acabam avaliando todos esses fatores juntos. E aí sim, a pessoa ela tem a possibilidade de fazer, né, de concluir o bacharelado dela, se ela quiser, numa instituição do college, ou se ela vai querer transferir para uma universidade. Geralmente os valores para estudante internacional, na sua maioria, eles são diferenciados, tá? Então, assim, estudante internacional geralmente paga pouco mais do que o dobro ou o dobro, tá? Do valor, né, da matrícula, da mensalidade, não da mensalidade, da tuition, né, que é do valor total aí do curso. Geralmente é mais caro, então quando as pessoas elas estão procurando informação no site, muitas vezes elas veem assim um valor, sei lá, $4.000 o ano. Geralmente esse valor, se for nessa faixa, pode ter certeza que é para estudante doméstico. Falando um pouquinho de valores até de colleges, que é um dos mais procurados aí, geralmente gira em torno de $12 a $17.000 o ano. Dependendo da província, dependendo da cidade de que você for escolher, tá? Então, gira em torno desse valor aí. E matrícula, $100, $150 e não é reembolsável o valor da matrícula. O pagamento de college, ele é feito semestralmente também na maioria. Existem algumas exceções, mas a maioria eles pedem que você pague por termo, né? Então, assim, se você vai começar um termo em setembro, eles vão pedir para você pagar referente àquele termo, que vai durar aí, sei lá, 4, 5 meses aí, você estudou.
E depois você vai, antes de começar o próximo termo, que pode ser em janeiro ou maio, você vai pagar referente ao próximo semestre. Os intakes, os inícios das aulas aqui, geralmente são 3 por ano dos colleges, né, aqui de universidade, geralmente, que é janeiro, maio e setembro. Então, assim, é bom se programar com relação a essas datas. Eu aconselho que a pessoa ela aplique para um college por volta de 4 a 6 meses de antecedência antes do início das aulas, porque pode demorar. O ideal seria de 5 a 6 meses de antecedência antes do início. O próprio college ele demora em torno de 4 a 6 semanas para dar retorno, para emitir a carta de aprovação, no sentido de a carta de oferta que eles fazem. Então, uma vez que eles passarem por toda a documentação de vocês, eles vão emitir uma carta de oferta e aí sim, pagando a taxa, que eles podem pedir, que também geralmente essa taxa não é reembolsável, $1.500, às vezes metade do programa eles pedem, $1.000, e aí para você garantir o teu lugar na instituição. Pagando essa taxa, aí sim eles emitem, ou às vezes pode até ser o valor do próprio semestre. Aí pagando essa taxa, eles emitem a carta de aceitação, que é a LOA, né, que é LOA. E aí com essa carta de aceitação você consegue dar entrada no teu visto de estudante, tá? Então assim, essa carta ela é fundamental para você comprovar aquilo que você for fazer aqui no Canadá, tá? O visto ele vai ser emitido dentro da duração do teu prazo de estudo. Então, se o seu programa for de 2 anos, você vai ter os 2 anos de visto de estudo. Aí, geralmente, o governo ele emite com 2, 3 meses a mais aí do tempo que você vai estudar. Então, geralmente é assim que funciona. Deixa eu ver o que mais. Uma informação importante que houve uma mudança recentemente, até para aqueles que estão se programando para vir para o Canadá e aí vão estudar inglês primeiro, através do programa Pathway, e depois entrar num college, numa universidade, enfim. Houve uma mudança recentemente, aí poucas semanas atrás, aonde alunos que vão fazer o Pathway, que vão precisar fazer o inglês ou o francês antes de começar o college, eles poderiam aplicar para o visto, para um tipo de visto só desde o início do programa. Essa regra mudou. Então agora, obrigatoriamente, o estudante ele vai precisar aplicar para 2 vistos. Então ele vai aplicar primeiro para o período de idioma dele, do curso de idioma, ao atingir a exigência do nível de idioma, ao ele passar nos critérios solicitados pela instituição, ele vai ter que reaplicar o visto dele estando dentro do Canadá. Essa questão de troca de status e essa questão de renovação de visto, ela pode ser feita aqui, você pode ficar fisicamente dentro do Canadá, você não precisa sair, então você mantém o teu status aqui. Se você tem um status, se você entra aqui como estudante, você vai fazer essa extensão do teu visto, você vai manter o teu status como implicado, você fica com implied status. Então assim, você tem um visto de estudante e você está aplicando para extensão do seu visto de estudante. Você vai manter o seu mesmo status aqui como estudante e você vai poder continuar estudando até que saia a resposta do teu visto aplicado, tá? Caso você tenha que mudar o seu status, você fisicamente você pode permanecer no Canadá, só que a sua documentação ela vai para fora do Canadá. Então, você mantém aqui, a gente vai pegar toda a sua documentação, enfim, e enviar para o escritório do consulado canadense fora daqui. E aí o prazo que pode mudar com relação a isso, o ideal é quando você vem para cá, se você sabe que você vai estudar por um período maior que 6 meses, você está pensando em uma renovação, é aconselhável que você entre aqui já com o seu visto de estudante, né? Do que você vir para cá com visto de turista e depois você alterar o teu visto para estudante. A exigência acaba sendo um pouco mais criteriosa, tá? Então, assim, para você fazer essa mudança. É possível, mas eles são um pouquinho mais exigentes com relação a isso. Deixa eu ver se tem mais alguma informação que eu possa passar para vocês.
Bom, eu tô vendo uma pergunta aqui que tá falando o seguinte: quando terminar o Career College, é possível entrar em college prorrogando o visto de estudo? Entra no mesmo critério. É possível sim. É uma nova aplicação, tá? Então, assim, se você tiver nesse Career College com um período maior de 6 meses, né? Maior de 6 meses, o seu visto emitido vai ser de estudante. Se você depois quiser entrar num college, você vai pedir a extensão do teu visto. Com relação às datas de início de Career College, eles são também um pouco mais flexíveis, geralmente inicia uma vez por mês, então também fica mais fácil de conseguir controlar aí e se programar com relação a datas, tá? O mais difícil mesmo e o que demora um pouco mais de tempo para dar retorno são os colleges, que aí acaba sendo, tem que planejar um pouquinho melhor com relação a isso. Bom, acho que é isso que eu consegui passar para vocês hoje aí, falando um pouquinho do programa de estudos, né, das possibilidades que vocês têm aqui. Então, assim, o mais importante é saber quanto tempo vocês querem ficar aqui, qual que é a intenção de vocês, se é só passar um período curto, se é ficar aqui mais tempo ou não. E também o nível de inglês ou francês de vocês vai conseguir determinar quanto tempo vocês e qual que é o melhor curso para vocês, tá? Bom, eu acho que é isso. Obrigada, pessoal, pela participação. Obrigada por terem acompanhado aí. Se vocês tiverem sugestão ou dúvidas que vocês tenham para os próximos vídeos, vocês podem escrever, entrar em contato. O e-mail da agência é info@northway.com. E aí, se vocês precisarem de alguma informação detalhada com relação ao processo específico de vocês aí, teremos o maior prazer em falar com vocês, tá bom? Super obrigada mais uma vez pela participação de vocês, por assistir, por acompanhar, e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.